Como eu falei, o São Paulo vem tendo o terceiro pior início de Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. A gente está com uma situação bem difícil. Se a gente perder para o Red Bull Bragantino, nós temos chance de entrar na zona do rebaixamento e aí é mil. Aí o pau come, como vocês já sabem. Eu sei que tem muita gente aí que inclusive está falando, então é melhor que a gente entre na zona de desespero para sair contratando e comprando logo. Só que lembrando, isso não é tão simples. Eu estava lembrando, por exemplo, o que aconteceu conosco em 2017, quando o pessoal está falando muito de brincadeira aí, temos que acionar o protocolo Hernanes, né, que foi até o Hernanes que salvou a gente. Só que, assim, não é fácil achar um outro jogador identificado, líder, como foi o Hernanes. Esse líder, esse jogador identificado, que a gente precisaria, seria, na minha opinião, o Lucas e o Oscar aí, que deveriam entrar em campo e conseguir ajudar a gente. E se o São Paulo fosse buscar jogadores no mercado, o São Paulo teria que buscar jogadores daquela pior espécie que todo mundo não gosta. É jogador maduro, é jogador experiente, é jogador que não sente pressão, é jogador que já está habituado a jogar em dificuldade, a jogar em situações extremas, e aí o pessoal vai reclamar, está trazendo velho, está trazendo um jogador que não corre mais, jogador caro, jogador veterano, mas é o cenário. Você não vai trazer um jogador jovem para resolver jogo. Você vai trazer jogador maduro para conseguir administrar pressão e conseguir apresentar resultado. Então é uma faca de dois gumes, é um caminho perigoso e o São Paulo precisa rapidamente pontuar, precisa rapidamente conseguir resultados, porque o campeonato está empelotado, está embolado demais. A gente conseguir 2 vitórias aí, que é o que a gente tem aí em 13 rodadas até agora, a gente já daria um salto mortal na tabela para poder subir e dar uma desafogada. A gente vem passando por uma dificuldade extrema e o Campeonato Brasileiro não se brinca. Não tem nem como imaginar a gente cair ou a gente ter algum tipo de problema nesse cenário. Nessas horas, assim, não está aparecendo ninguém para falar, e aí eu concordo com o pessoal que está falando assim, a diretoria do São Paulo está em silêncio, as pessoas não estão falando. Então, assim, muita gente falou assim, aqui comenta um pouco sobre isso, até para as pessoas verem o que você está pensando. Eu, particularmente, eu estou dizendo para vocês, tá? As conversas que eu tive com as pessoas, eu falei, cara, é importante que vocês apareçam para conseguir, para vocês conseguirem dar um pouco mais de paz para o torcedor. Porque as pessoas precisam enxergar que a diretoria do São Paulo, que as pessoas que estão dentro do clube, elas estão sentindo o timing ruim, o momento ruim e as zonas de dificuldade. E precisam passar uma mensagem de segurança e conforto para a torcida de que vocês estão fazendo tudo o que é possível, de que vocês estão ligados, de que vocês estão atentos, que vocês vão contratar, de que o técnico tem respaldo, que o elenco está ciente das dificuldades. A gente precisa fazer essas coisas. Eu já falei também, a responsabilidade do que nós estamos passando hoje, ela não é do Crespo, o Zubeldia já foi embora, tem gente que quer ressuscitar o Zubeldia a cada 5 minutos. O Zubeldia já foi embora. O Crespo chegou hoje, o Crespo não tem culpa, a culpa não é dele do que aconteceu. O nosso elenco é inferior, a gente tem ausência de jogadores, os principais jogadores não jogam, a gente não tem elenco disponível, a gente não tem capacidade de fazer trocas. Esse jogo do Flamengo era realmente, como a gente já falou, é um time com rotação mais alta, vindo do Mundial, é um elenco melhor, é o líder do brasileiro jogando em casa. Foi a pior combinação que a gente podia ter para esse momento do cenário que nós temos. O elenco do São Paulo não é péssimo, mas é um elenco incompleto e que não aguenta a carga completa de todos os jogos. O que leva todo torcedor são paulino a falar, eu quero abrir mão das Copas. O Crespo, na entrevista, disse, claro, a minha prioridade é o brasileiro, nem que eu tenha que abrir mão das Copas por isso, para a gente pensar em outras coisas. Então, se existe alguém responsável ou alguns responsáveis, esses responsáveis são Júlio Casares, Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Rui Costa, Muricy, Milton Cruz, essa galera que faz parte do time fixo de futebol de São Paulo, e não é de hoje, não é de ontem, é desde 2021, lá no seu início. O planejamento precisa ser melhorado, as decisões precisam ser tomadas, por mim, precisa ser tomadas decisões radicais, precisa ter uma mudança radical em nível de mudança de profissionais na Barra Funda, em nível de mudança de mentalidade de profissionais na Barra Funda. Por mim, eu traria um profissional para fazer a ponte no futebol, já falei para vocês, um Rafinha poderia ser o nome do jogador, é um exemplo, não precisa ser exatamente ele, para fazer a ponte com os jogadores e com comissão técnica, para dar um suporte para o ambiente ali do grupo, já que o Luiz Gustavo está fora, Lucas está fora, o Oscar não é desse cara de falar tanto, a gente perdeu bastante da liderança que nós tínhamos, a gente já não tem mais essas peças, o Caleri está fora, que também era um jogador que brigava muito, ou seja, a gente precisa
aparecer com soluções, a gente precisa aparecer com alternativas, precisa aparecer com liderança. Nesse momento, ninguém aparece para falar, ninguém dá as caras, ninguém está falando nada, e aí mora o problema. A falta de transparência, a falta de comunicação mais adequada com os torcedores, e isso vai gerando não só uma angústia, como se transforma rapidamente em ódio e revolta. Você acha que eu não comento isso com as pessoas? Precisa ter uma comunicação melhor, precisa ter um sentimento melhor. E aí começa a entrar medo, frustração, tensão, tudo junto, você joga tudo num pote só, mistura, e é a pior combinação possível. Começa a ter ruptura de torcida com time, briga com jogadores, você vê aí o Lucas sendo atacado nas redes sociais, e aí começam as piores situações possíveis. Outros dois nomes que surgiram aí que a torcida pediu, mas assim, já aviso vocês e queria comentar isso não como expectativa, e sim como, tipo, não adianta sonhar. O Ganso e o Pedro são dois jogadores aí que passaram problemas recentes aí com seus técnicos, estão passando por situações difíceis de não jogarem, estão tendo polêmicas. O Ganso já completou aí o número de jogos do Campeonato Brasileiro e o Pedro também são jogadores que, assim, são inviáveis do ponto de vista para o São Paulo, e o Flamengo nunca liberaria os caras sem pagamento, entendeu? Pelo menos do ponto de vista do Pedro. No caso do Fluminense com o Ganso, mesmo que o Ganso tenha um carinho pelo São Paulo, e até quando o São Paulo até ameaçou, de repente, no ano passado, fazer uma proposta para ele, fazer algum tipo de simulação para ele, não me parece que o Ganso seja o tipo de jogador que o Crespo queira. O Crespo deixou claro que ele quer mais intensidade, ele quer mais velocidade, ele quer jogadores que corram mais, sejam mais aguerridos. Me parece improvável que o Crespo queira um jogador como o Ganso hoje no elenco do São Paulo. E o Fluminense, lembrando, muito provavelmente vai querer fazer jogo duro, até porque eles estão vendendo Arias por 20 milhões de euros aí. Então é muito improvável que o São Paulo consiga buscar jogadores desse porte, consiga investir nesses dois atletas. Então, só para deixar claro, por mais que as pessoas peçam, eu não acho nem que eles façam o perfil, e muito menos que o São Paulo tenha capacidade financeira de trazer os jogadores aí. E, repito, nem ouvi o nome desses atletas. O São Paulo hoje foca em lateral direito, zagueiro e um jogador para meio de campo, mas jogadores com potência física e vigor físico. É mais ou menos esse perfil, o próprio TAP é isso, né? Um jogador que nem tem tanta qualidade técnica, é mais vigor físico de brigar pela bola. É o próprio Brian Carabali, que a gente citou aqui, que era uma informação do blog, em que o staff do Brian Carabali continua tentando a liberação dele, está brigando lá com o Barcelona para a liberação dele. É o típico de jogador que corre muito vigor físico, muita correria, tem muita intensidade no jogo. É esse tipo de jogador que o Crespo quer para dar uma levantada no tipo de partida do São Paulo. Acredito que o Ferreirão é um outro jogador que vai poder conceder isso para o time. Ele quer mais um zagueiro também que consiga dar mais estabilidade para o setor defensivo. E acredito que ele queira um volante aí, um jogador que joga no setor de meio de campo, que também dê esse gás que o São Paulo vem precisando. Infelizmente, o Pablo Maia não voltou legal nem da primeira lesão e nem dessa segunda. Ele continua ainda abaixo com relação ao que está vivendo. Para quem está achando que o São Paulo já vai explodir o cofre, já vai estourar e apertar o botão do foda-se com o Fidic, ainda não chegamos nesse estágio, tá? Todo mundo que eu conversei, todo mundo que eu falei, ainda não temos esse estágio ainda de estouro de tudo, de desespero total no pessoal. A preocupação ela é latente, tá? Latente mesmo. Eu conversei com vários conselheiros ontem, muita gente conversou comigo. Eu perguntei também sobre várias coisas, como é que as pessoas estão se sentindo, e o pessoal está muito apreensivo, está todo mundo tenso pra cacete. Isso não é mérito, a maioria entra assim, eu estou preocupadíssimo, eu estou super tenso com o São Paulo. Todo mundo tá. Eu mal consegui dormir de sábado para domingo, estava super preocupado, demorei umas 3 horas para me acalmar, para conseguir gravar o vídeo, para conseguir fazer. Todo mundo está sofrendo aqui, todo mundo está fazendo tudo. A única diferença é que se eu abrir live para ficar só xingando e brigando, eu não estou trazendo nada diferente para vocês, nada de positivo. Eu prefiro trazer informações, diálogo, para que a gente consiga conversar e tentar fazer a melhor coisa possível, que a gente conseguir trazer as informações internas e juntar com opinião, com a troca de ideias da melhor forma possível aqui entre nós, do que a gente fazer um campo de guerra aqui de só ofensa e xingamento, que é o que eu estou vendo que está acontecendo aí. A gente precisa fazer um pouco diferente disso para a gente conversar sobre esses temas, beleza? Então, como eu falei para vocês, o Baby da Independente cobrou reforço, o Crespo cobrou reforço, torcedores, o Crespo falou na coletiva, deixou claro isso aí na coletiva,
comentaristas falaram, ex-jogadores, está todo mundo meio que alinhado que a necessidade de trazer reforços é plena. A gente precisa disso e precisa disso rápido, precisa disso para ontem. Está aí nas mãos da diretoria resolver este problema, que é uma situação que são eles exatamente que precisam resolver, como o próprio e bem disse o Crespo na coletiva, dizendo: eu não vou responder sobre reforço, quem tem que correr atrás e resolver isso são eles próprios.